o que as 5 leis biológicas nos diz, né, do déficit de atenção e hiperatividade. Por que uma criança fica desatenta dentro da sala de aula, por exemplo? Que é lá, né, na sala de aula que tudo começa, né, que começa a se perceber que a criança tem algo. Em casa, os pais, né, às vezes não estão atentos a isso. É normal, né? Eu sou mãe de gêmeos e cada um tem uma personalidade. Um é mais tranquilo, o outro é mais agitado. Então, assim, é super normal, cada um tem a sua personalidade, a sua percepção. São gêmeos, estavam juntos ali na hora de nascer, mas cada um tem a sua personalidade. E dentro da sala de aula, assim, eu que já, né, já estive com às vezes 20 e poucas crianças, a gente percebe, sim, algumas crianças que, como dizem, né, estão no mundo da lua. Então, o que você nos diz aí a respeito dessas crianças que estão no mundo da lua? Que a gente, né, é um rótulo que também é muito usado. Então, para quem não me conhece aí, os seguidores da Adélia, meu nome é Ivan Bonalto, sou fisioterapeuta de formação, trabalho há muito tempo utilizando a junção das leis biológicas, nova medicina germânica, com relação a outras técnicas que eu utilizo do dia a dia, como a microfisioterapia, psicogenealogia, psique. Então, eu procuro sempre a busca da origem emocional do sintoma, utilizando de várias técnicas, mas sempre com embasamento das leis biológicas para conseguir ser mais preciso nesse processo do desvendar a raiz daquele sintoma, da alteração do paciente. Já tendo mais de 13 anos aí com essas metodologias, e depois de um tempo comecei a buscar agora a ensinar outros profissionais da área da saúde a poder então encontrar essa origem emocional do sintoma e ter um resultado mais rápido e mais eficiente no atendimento, porque hoje a gente sabe que quanto mais preciso a gente é na origem do sintoma, mais rápido é o processo de tratamento, mais rápido é a melhora do paciente, porque quando a gente não tem um norte, quando a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar tá bom, mas quando a gente tem um norte, quando a gente tem uma direção, a gente consegue ir e tomar o passo para que eu consiga chegar ao resultado, à melhora do meu sintoma. Então esse é o objetivo principal, é conseguir elucidar, né, qual é a causa realmente do sintoma para que as pessoas possam ter um alívio mais rápido no atendimento. Uhum. É isso aí, Ivan. E eu estou muito agradecida. É uma honra ter você aqui hoje para tirar essas dúvidas e compartilhar esse conhecimento que você já tem, né? Toda essa experiência. Muito obrigada. Sempre é uma grande troca essas lives, então estou sempre à disposição porque a gente troca muito conteúdo, porque, como eu falo, eu aqui às vezes tenho um tipo de atendimento com um tipo de clientes, e isso para mim é uma verdade aqui na minha região e com relação aos alunos que eu converso. Mas quem sabe aí tem outras crenças na comunidade, as pessoas pensam de uma forma diferente, então a gente pode analisar de uma outra maneira. Por mais que esse ano eu fui para Sinop dar um curso Origens também, aí pertinho, Uhum. e a gente conseguiu conversar um pouquinho com o pessoal daí também, trocar uma ideia com relação à parte cultural e tudo mais, porque às Sim. vezes difere, né? Quando a gente vai Deixa. analisar um paciente, Uhum. dependendo da cultura que ele vive, ele traz padrões, às vezes um pouquinho diferentes, no Uhum. conteúdo do trauma. Então, sempre essa troca é muito rica, muito válida para que a gente possa ter um resultado melhor ainda no atendimento. É isso aí, Ivan. Então, vamos começar com uma coisa básica, né? O que as 5 leis biológicas nos diz, né, do déficit de atenção e hiperatividade? Por que uma criança fica desatenta dentro da sala de aula, por exemplo? Que é lá, né, na sala de aula que tudo começa, né? Que começa a se perceber que a criança tem algo. Em casa, os pais, né, às vezes não estão atentos a isso. É normal, né? Eu sou mãe de gêmeos e cada um tem uma personalidade. Um é mais tranquilo, o outro é mais agitado. Então, assim, é super normal, cada um tem a sua personalidade, a sua percepção. São gêmeos, estavam juntos ali na hora de nascer, mas cada um tem a sua personalidade. E dentro da sala de aula, assim, eu que já, né, já estive com às vezes 20 e poucas crianças, a gente percebe, sim, algumas crianças que, como dizem, né, estão no mundo da lua. Então, o que você nos diz aí a respeito dessas crianças que estão no mundo da lua? Que a gente, né, um rótulo que também é muito usado.
E o primeiro detalhe a se olhar é o contexto exatamente nesse padrão, assim, de que nem toda criança é igual, né? E isso é ótimo, né? Porque senão todos nós trabalharíamos com as mesmas coisas, faríamos as mesmas coisas da vida e ninguém seria diferente do outro trabalhando com coisas diferentes, fazendo coisas diferentes e gostos diferentes. Então, realmente, toda pessoa é diferente, tem padrões diferentes, só que, infelizmente, às vezes no colégio acaba se colocando padrões, né? É como se fossem robozinhos que tem que fazer a mesma coisa. E tudo bem, um gostar mais disso, outro gostar mais daquilo, e ter mais, ser um pouco mais agitado, ser um pouco mais quieto, e isso, de certa forma, é normal. Mas existem alguns padrões, então, um pouco mais em excesso, né? Um pouco mais em alterações. Realmente, uma coisa que eu não gosto é rótulos, né? Quando uma pessoa é rotulada, você é fibromialgico, você isso, você é aquilo, você tem TDAH. Então, rótulos é uma coisa que no consultório eu não gosto de usar. Claro que no contexto de estudo, a gente vai se basear assim, né? Porque os alunos acabam perguntando sobre esse assunto. Só que dentro das leis biológicas, dentro da origem emocional do sintoma, a gente tem que ter um detalhezinho em mente, que é o seguinte: a gente tem que avaliar e saber o que para aquela pessoa é TDAH. Porque para cada pessoa é diferente, né? Então, às vezes, uma pessoa é mais agitada, outra pessoa tem o contexto de voar, outra pessoa está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, outra pessoa ela tem dificuldade em concentrar porque ela é mais irritadiça. Então, tem padrões diferentes e cada padrão vai me dar um contexto diferente na hora de eu tratar esse paciente. E chegar com precisão a origem do sintoma. Então, tem uma lista de possibilidades do contexto do que é diagnosticado como TDAH. Então, vamos um por um da lista, certo? Isso. Pode ser? Perfeito. Então, primeira questão que é muito frequente, que a gente encontra dentro do consultório, é criança que ouve tudo. Sabe aquela criança que você está lá na sala, ela está no quarto e está ouvindo tudo? Esse contexto, essa criança que ouve tudo, ou que o coleguinha derrubou uma caneta no chão, ele está olhando, o colega de trás está conversando, ele está ouvindo, que ele não consegue focar na frente do quadro porque ele está ouvindo tudo ao mesmo tempo e não consegue focar numa coisa só. Essa criança geralmente tem um padrão de fragilidade onde ela tem que estar no controle da situação. O que é estar no controle? Eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ouvir tudo, porque em algum momento eu não peguei a informação. Então eu não ouvi o que estava acontecendo e ao não ouvir o que estava acontecendo eu fui pego de surpresa. Criou-se então para aquela criança, e é muito frequente acontecer, de que brigas dos pais, alguém passou mal na família, alguém morreu de repente, ou alguma situação aconteceu que acabou trazendo um transtorno de relacionamento em casa e essa criança não entendia o que estava acontecendo. Claro, né? Porque a gente não vai contar para uma criança o que está acontecendo. Geralmente, para a criança, ela vai ficar no ponto de interrogação. Ela não vai saber o que se passa, porque os pais estão brigados ali, ela sente que o clima não está legal. Não é um sentido de percepção, assim, além. É a expressão corporal. O pai e a mãe estão demonstrando, ou alteraram a voz. Então, alguma coisa ali mostra que o clima não está legal. Ou alguém não está bem. Às vezes a mãe está doente, passou mal, alguém desmaiou. Então aquela criança viu aquela situação, foi uma ameaça e ela ficou com um ponto de interrogação na cabeça. Então ninguém contou para ela, ela não pegou no ouvido a informação do que estava acontecendo, ela não sabe, ou ela falta informações para ela entender aquilo que se passa. Então poderia relacionar às vezes o ouvido direito, a amígdala direita, que é pegar o bocado, né? Pegar o bocado auditivo, que é o ouvido direito, a amígdala pegar o bocado, né, alimentar, né, que é a parte da amígdala direita. Então quando eu tenho essa relação de pegar o bocado de informação, não consegui na verdade pegar o bocado de informação, ficou aquele ponto de interrogação na cabeça, e isso traz para aquela criança uma sensação que nas próximas vezes ela tem que saber de tudo, porque enquanto ela sabe de tudo, ela sabe que está tudo bem. Sim. Então, como ali naquele momento foi trauma, foi um conflito, nas próximas vezes que o pai altera um pouco o tom de voz, ela já tem que saber o que está acontecendo. Ou que a mãe está chorando, eu já tenho que saber o que está acontecendo. Ou que o pai vai contar uma história lá, chegou eufórico em casa, vai contar uma história mais eufórica, eu já tenho que saber o que está acontecendo. Porque dá a impressão que o pai está brigando com a mãe. Só que daí isso ele transporta para o colégio. Então lá no colégio eu tenho que saber de tudo.
Então, se alguém passa fora da sala, eu tenho que estar ouvindo o que está acontecendo. Se alguém derrubou alguma coisa, eu tenho que ouvir o que está acontecendo. Então, cria uma criança que ela está sempre percebendo tudo ao redor, só que às vezes acaba desfocando do que o professor fala. E aí atrapalha a concentração. Então é interessante buscar essa origem do sintoma de quando essa criança viveu uma situação onde houve um conflito, ou houve uma situação de perigo, onde ela não entendeu o que estava se passando e não pegou o bocado de informação auditiva. E a partir do momento que sai esse padrão, a tendência é que a criança acalma e ela consegue não ficar nesse hiperalerta de querer estar no controle de toda a situação, querendo resolver todos os problemas, achar solução para os problemas, né? Então, tem um diferencial nesse contexto que existe crianças que estão nesse conflito auditivo, que realmente têm dificuldade de concentração, e outras, pelo contrário, que às vezes nem está olhando para a professora, mas que tira 10 em todas as matérias. Né? Que a professora chega a falar assim, ele não presta atenção na aula. Daí os pais falam, sim, mas ele está tirando 10? Como ele não presta atenção? Não é porque ele não está olhando para você que ele não está prestando atenção. Então ali entra daí algo adicional. Então essa criança tem esse conflito auditivo, mas ao mesmo tempo ela tem outro conflito, que é o conflito de ter que provar que ela é intelectualmente capaz. Então, essa conjunção desses dois processos faz com que, por mais que ela esteja, às vezes, ouvindo tudo, ela consegue ouvir tudo e gravar tudo. Porque ela tem que dar conta, ela tem que provar a capacidade dela. E aí ela entra numa hiper-performance, né? Uma hiper-performática, tendo sempre o controle da situação. E existe muito adulto assim, né, Nélia? Tem aquele adulto hiperperformático que eu tenho que cuidar de toda a família, saber o que a minha irmã está passando, o que a minha mãe está passando, resolver os problemas de todo mundo. E uma loucura, né? Uma ansiedade tremenda, porque eu tenho que achar solução para todo mundo. E isso acaba gerando essa hiperperformance, numa sensação de achar soluções sabendo de tudo, né? Tem que pegar ligar para todo mundo, saber o que está acontecendo. E isso não é só na criança, no adulto também acaba trazendo essa percepção. E muito terapeuta é assim, né? Porque a gente tem que ouvir o que o paciente está falando para saber o que está acontecendo, para poder dar informação e achar uma solução. Então, muitos terapeutas se enquadram dentro desse processo. Então, essa seria a primeira possibilidade, então, de uma dificuldade em concentração, porque eu ouço tudo ao meu redor, só que às vezes desfoco do que precisa. Foi claro essa informação? Foi claro. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Eu acho que foi só a Vanessa que fez um comentário aqui, né? Ela disse, muito perfeito, e tem tanta criança ingerindo vários medicamentos, se intoxicando por causa desses rótulos absurdos. É isso aí, Vanessa. De certa forma, se cataloga as crianças de umas formas que às vezes não precisaria, e se buscasse às vezes uma forma de trabalhar esse contexto, porque qual é o detalhe nessa questão? Você leva aquela criança que está com essa dificuldade de concentração, conflito de ouvido direito, que ela não consegue captar a informação, e aí se trata ela dentro de um consultório, uma psicoterapia, com relação a uma psicóloga, com relação, às vezes, um tratamento da origem emocional dos sintomas, ou da microfisioterapia, ou N fatores, né? Você vai lá, trata essa questão. Mas se os pais continuam quebrando pau em casa, brigando em casa, e toda a gritaria, a criança sempre sem entender o que está acontecendo, sempre no sul, sempre alerta, não vai sair o sintoma, né? Então, quem precisa ser tratado não é a criança, é os pais, para que fique um ambiente mais harmônico, porque enquanto a criança está vivendo um ambiente de estresse, a tendência é que ela volte àquele processo de alerta. E aí me remete a um outro padrão, que qual é a prioridade da criança? É o colégio? Não, né? A prioridade da criança é a família. Se a família está bem, está tudo bem, estou tranquilo, sossegado, vou lá para o colégio e estou bem. Mas se tem problema acontecendo em casa, como é que ela vai conseguir estar no colégio? Ela está no colégio, mas com a cabeça lá em casa. Porque será que a mãe está bem? Será que o pai e a mãe não estão brigando? Será que o pai não vai matar a mãe? Eu já ouvi isso, né? No consultório. Então, como é que a criança vai estar ali lá tranquila se a avó está doente, internada no hospital? Se eu não sei o que está acontecendo porque meus pais sempre brigam, eu tenho medo que meu pai vá embora e não volte mais. Porque já aconteceu anteriormente de eu voltar do colégio e meu pai tinha saído de casa. Sei lá, são inúmeras possibilidades
que podem acontecer nesse sentido, né? E daí quando a criança sente esse ambiente e esse ambiente não muda, a criança tende a não mudar, porque esse é um padrão dela, né? O padrão dela é estar alerta, porque o ambiente está no ambiente de alerta. Então é preciso que ela entenda o que se passa, os pais assumam a responsabilidade do que está acontecendo dentro do ambiente familiar, porque a criança não deveria ser responsável pelos pais, né? Mas sim, ela simplesmente viver a infância dela. E aí, quando os pais eles podem estar em harmonia, ou pelo menos com um diálogo, conversando com a criança, explicando o que se passa, ela consegue relaxar e consegue ir para aquele ambiente e ficar naquele ambiente. Não tem muitas crianças que às vezes vão para o colégio e não querem ficar. Ah, mamãe, mãe, eu me sinto falta da mãe, eu tenho uma sensação de abandono da mãe, porque talvez elas querem simplesmente saber se a mãe está bem, porque a mãe está numa depressão, porque a mãe não está bem por algum motivo, ou tem um desentendimento com o pai, e a criança percebe quando o clima sexual do casal não está legal. E se esse clima não está legal, a criança vai estar sempre querendo ficar perto da mãe para saber se ela está bem. E aí, enquanto o clima não está bem, eu não vou ficar tranquilo no colégio, porque lá é um ambiente que eu estou longe de quem eu deveria estar protegendo. Na verdade, não deveria, né? Mas acabou assumindo esse padrão. Tudo inconsciente, né? Sim, E o que perguntaram ali de o que tem que ficar claro para essa criança, o que tem que ficar claro para essa criança é que o ambiente ela tem que se sentir segura. Então ela tem que saber que o pai e a mãe estão seguros. Não é que nem aquela mãe que vai lá para o colégio. Por isso muitas vezes falam, deixa o pai levar a criança para o colégio ao invés da mãe, porque a mãe geralmente tem esse medo do desapego. Mas tem muito pai que também tem esse medo de deixar a criança e que ela não vai ser protegida. Então, deixar a criança, às vezes, no colégio, tem que deixar com segurança. Eu sei que ela vai estar bem cuidada, eu sei que ela vai estar bem, eu sei que os professores vão dar suporte. Não é aquele negócio, ai filho, fica aí, vai dar tudo certo, tá? E que segurança que tu tá dando para essa criança, né? Então, essa segurança que tá tudo bem, tá tudo ok, só que qual é o problema, às vezes, do adulto? O adulto sente uma responsabilidade de ele ter que dar conta de cuidar dos outros. Então, de novo os terapeutas, né? Eu tenho que cuidar de todos os meus pacientes, tenho que cuidar dos meus familiares, tenho que cuidar do meu esposo, tenho que cuidar da minha esposa, dos meus pais, e eu esqueço de mim. E daí eu nunca olho para mim como adulto para eu estar bem comigo mesmo, estar satisfeito comigo mesmo, estar feliz, eu não faço nada para mim. Isso que eu pergunto muito para os pais. O que você faz para você? Eu trabalho. Não, trabalhar você trabalha com teus clientes. Então você faz para os teus clientes isso. O que tu faz para você? Eu faço comida, mas tu faz para os outros comida, não para você? Então o que você faz para você? E a pessoa geralmente não percebe que ela nunca faz nada para ela. Então como uma mãe ou um pai podem estar bem com eles mesmos se eles nunca fazem nada por eles? Esperar a felicidade baseado na felicidade do meu esposo, na felicidade da minha esposa, é uma falsa realização. Sim. Porque eu não posso estar feliz somente quando os outros estão felizes, porque volte meus, os outros não vão estar felizes. E a felicidade plena para os pais é eles poderem estar bem consigo mesmo. O pai e a mãe é um pilar de sustentação da casa. Sim. O casal é o telhado da casa. Se o telhado está bambo, como é que a criança vai estar segura de estar embaixo? Então, quando os pais estão bem, está tudo ok, eu cuido de mim, eu faço coisas para mim, ótimo, tá tudo bem. Só que claro que existem dificuldades, que tem homens que não dão o suporte para as mulheres, e as mulheres que não dão suporte aos homens no casamento. E aí vai da pessoa tentar olhar... Vai dar um desequilíbrio. E vai da pessoa tentar buscar aquele tempo para si, para ela estar satisfeita consigo. Às vezes tem casamentos falidos que se sustentam na criança. E a criança não deveria ser o pilar. Sim. Né? Então, o casal deveria ser o pilar de sustentação da família. Então, primeiro eu olho para mim como homem, por exemplo. Depois eu olho para mim como casal. Eu e minha esposa temos que estar bem. E aí, as crianças que estão bem, automaticamente. Né? Claro que a gente brinca com a criança, a gente tem o tempo com a criança. Mas se nós não olhamos para nós mesmos, qual é o exemplo que a gente está deixando para nossas crianças? Então, elas têm que estar... em hostilidade, né? Porque se eu tô sempre puto da cara, estressado no ambiente de casa, a criança não vai estar feliz em casa, né? Sim. É que nem eu falo dos adolescentes, né? O adolescente que tem essa percepção de dificuldade de concentração,
ele tem que ir lá para dentro do quarto, colocar o fone de ouvido e ficar jogando, ficar ouvindo música para estudar, né? E às vezes não gosta de ficar lá dentro da sala, porque lá naquela sala tá todo mundo brigando. Tem gente braba, tem gente triste, e eu não quero me sentir responsável assim de, vou lá e ficar vendo a minha mãe triste, eu me sinto culpado porque eu não tô conseguindo fazer nada. Eu não vou lá ver meu pai bravo falando algumas coisas para minha mãe que ela não está gostando e eu não vou poder fazer nada. É melhor eu ficar lá, né, com o fone de ouvido no meu mundo, né? Porque daí me falam, porque os jogos de computador geram a violência para a criança. Mas por que ela se enfiou lá dentro do quarto? Por que ela está lá dentro? Que mundo que ela está fugindo? Qual é a identidade que ela está criando lá dentro? Porque lá dentro da sala, junto com a família, não está legal. Né? Por que ela tem que ir para lá? Não, se tivesse tudo legal, tinha diálogo, tem conversa, está tudo bem. Eu estou ali junto. Né? Ou se tem essa convivência. Né? Então, em geral, existem as suas exceções. Então, segunda opção, né, de dificuldade de concentração, eu estou focado nos meus pais e não focado, às vezes, no colégio. Existe uma coisa que você me perguntou também ontem, que é contexto de separação. Né? Quando aquela criança vive um contexto de separação. Então, alguém vai embora, alguém se afasta, alguém falece. Então, geralmente, nas leis biológicas, na origem emocional do sintoma, a gente olha com conflitos de separação, de estar separado, ou mesmo querer me afastar de alguém, né? Eu acho o contato de alguém invasivo, gera um conflito relacionado, então, uma parte do cérebro que desencadeia padrões de alteração na memória de curto prazo. Ou seja, enquanto eu estou vivendo essa situação, às vezes eu posso ter uma dificuldade em lembrar, porque o cérebro ele tende a fazer com que eu esqueça daquele momento para não ficar vivendo aquela situação que me é incômoda, ou lembrando daquela situação que me é incômoda. Então, essa criança pode ter dificuldade não na concentração. Ela até está lá prestando atenção, está lá focada no quadro, mas ela não lembra o que estudou. Ela não lembra o que aconteceu. Daí me remete àqueles casos na prova, né? Eu vou na prova, deu branco. Eu esqueci tudo. E agora? O que eu faço? Porque a prova, ela não vem só com o sentido de eu me avaliar. É como se eu vou lá, mas se eu fizer alguma coisa errada, o que o pai vai falar? O que a mãe vai falar? Ou o que eles vão fazer comigo? Ou eles vão me bater, né? Separação. É um contato indesejado. Então, sempre no contexto que eu imagino ou penso no contexto que os pais vão me abandonar se eu não fizer algo de correto, se eu não for perfeito, eles não vão me amar. Isso traz, às vezes, uma percepção para a criança que eu tenho que ser perfeita, porque senão vai haver uma separação. E isso muitas vezes remete, às vezes, até a mal aceitação da gravidez. Então, quando aquela criança foi recebida na gravidez, o pai às vezes rejeitou, o pai, meu Deus, foi antes do casamento, ou N motivos, agora né? Não era a hora, né? Não era a hora, era um perigo. Então aquela sensação poderia ser um dos fatores, ou uma criança que às vezes se sente na infância de situações que cada vez que ela quebra alguma coisa, que ela faz alguma bagunça, o pai ou a mãe se afastam dela. Então eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, porque senão meus pais vão se afastar de mim. Então me remete ao contexto de que na hora da prova eu tenho que ser eficiente, porque senão meus pais vão se afastar de mim. Eu vou me sentir deixado. E aí eu tenho que ter essa perfeição. Então na hora da prova eu não vou só eu vou com o peso dos meus pais nas minhas costas, com o peso dos meus irmãos mais velhos, com o peso de outras pessoas que passaram por outras informações para mim, jogaram umas crenças dentro de mim, para quem é coach e trabalha com crenças, né? Então jogaram crenças dentro de mim que eu tenho que ser perfeita, porque se eu não for perfeito ninguém vai me amar. Enquanto essa crença fica instalada, a criança tende a ter brancos muitas vezes em avaliações, por exemplo. Né? Ou principalmente se ela viveu alguma coisa durante uma avaliação, né, na vida dela. Então ela foi desvalorizada em frente da turma e as pessoas deram risada, ela queria sair daquela sala, de uma separação, né? Queria me afastar daquela sala. Então poderiam haver situações nesse sentido. Então quando há esses padrões, a gente pode observar nesse sentido de separação, conflitos de memória, e às vezes também crises de ausência. É aquela pessoa que fica parada, olhando para o nada, sem pensar em nada. Então ela pode ter uma crise de ausência momentânea quando ela sai desse conflito de separação. Então há picozinhos ali que ela desencadeia essa sensação então de dificuldade
em manter o foco por ausência mesmo, né? De ela estar ausente àquela situação. Tá dando para entender? Tá ficando claro? Sim, sim. E dentro da sala, né, na sala de aula, às vezes é inevitável, eu tenho certeza que muitas professoras falam isso, né? Se você não copiar tudo, se você não vai para o recreio, você vai ficar aqui comigo, sozinho comigo na sala de aula. Aí, né, tem aqueles que riem, né? Você vai ficar sozinho. Isso aí, né, não é por mal que a professora está falando isso, lógico, mas ele já vai começar, eu não quero ter essa separação, né? Tem uma pergunta aqui, Ivan. O que eu tenho que fazer com essa criança? O que tem que ficar claro para essa criança? Que a Fá Tavares está perguntando. Essa foi a resposta que nós fizemos antes ali, né? Quando eu perguntei, que é o Sim. que tinha que ficar claro era que ela tem que entender o que se passa, né, no ambiente. Tá. Isso pode ser feito tanto numa forma, às vezes, no momento do que está acontecendo, dentro do possível, explicar para essa criança o que ela está vivendo, o que está acontecendo. E se não é possível explicar tudo, é possível falar durante o sono REM, né? Então, sim, durante a noite, que é chamado hoje de sleep talking. Então, enquanto a criança está dormindo, expressar para essa criança o que foi vivido, porque a partir do momento que ela está no inconsciente, que ela não está consciente da informação, é possível expressar tudo o que está acontecendo para que faça sentido. Então, expressar, o papai e a mamãe brigaram por causa disso, aquilo, as coisas não estão legais, mas isso é do papai e da mamãe. O papai e a mamãe que vão resolver isso, você pode ficar tranquilo que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo. Então, essa relação de explicar o que se passou, mas isso já passou e agora vai ficar tudo bem para aquela criança sair daquele conflito. Mas enquanto ela está nesse ponto de interrogação e não sabe o que está acontecendo, ela permanece no conflito e tende a ficar nesse estado de alerta duradouro, né? Enquanto não há essa resolução. E tem uma outra pergunta, né? Na terapia com um adulto, qual o questionamento eu faço? Qual a pergunta? Eu falo que sempre a gente tem que fazer um funil de pergunta, né? Porque assim, o paciente chega falando assim, eu tenho ansiedade. Tá, isso pra mim não serve pra nada. Porque existe milhões de ansiedades. Então, o que você sente como ansiedade, não o que falaram pra você. Porque o que te falaram é que você é ansioso, mas o que pra você é ansiedade? Eu me cobro demais, tá? Perante ao quê? Porque você pode se cobrar para ser um bom profissional, você pode se cobrar para ser um bom pai, você pode se cobrar para dar conta de tudo no trabalho. Então são diferentes cobranças. Então, de novo, o funil, né? Vamos afunilando as perguntas. No que você se cobra mais? Eu me cobro porque eu tenho que dar suporte financeiro aos meus filhos. Por quê? Qual é o perigo, né? Porque eu tenho medo que eles passem fome. Tá. Então o perigo está no medo de passar fome, não na ansiedade. Então a gente vai ter que tratar o perigo de passar fome, né? E não que é uma crença, né? Por que você pode ter esse perigo de passar fome? Porque em algum momento na minha vida, meus pais passaram dificuldade, meus irmãos passaram fome. Ou meu avô passou por alguma dificuldade e os filhos dele passaram fome. Então eu posso ter uma crença minha, uma crença hereditária. Então que alguém trouxe esse padrão. Então cada paciente é único, cada paciente tem uma história e é isso que a gente vai analisar nesse padrão, de observar o que ele trouxe para fazer sentido para ele. Não adianta eu colocar um rótulo de novo, né? Vou usar o mesmo padrão, daí vou rotular a pessoa sem ser precisa para ela o que aquilo tem a dizer para ela, né, nesse sentido. E eu tenho déficit de atenção. Tá, mas o que você sente na hora, né? O que te dificulta? Você tem dificuldade, você sente que tu voa e fica no mundo da lua, tu sente que às vezes tu não lembra o que você prestou atenção, você sente que às vezes dentro da hora que tu tá olhando, estudando, tu tá ouvindo tudo ao teu redor ali, às vezes dificuldade de concentrar. Então, às vezes eu tô lendo um livro, mas de repente alguém fala lá no fundo, eu presto atenção lá, eu já passei um parágrafo e eu não sei o que eu li ali. Né? Então, se é dificuldade em focar ali naquele momento, que quando eu era criança, eu tinha que ter sempre a televisão ligada para desfocar o barulho do ambiente de fora, para que daí eu conseguisse concentrar ali dentro do meu quarto. Né? Porque eu também tinha. Terapeuta, né? Terapeuta tem que saber de tudo que está acontecendo em casa. Tem que estar resolvendo todos os problemas da minha família, saber o que minha avó, minha mãe e meu pai estão fazendo lá na sala. Então, o terapeuta tem que cuidar.
E Eu não, falo né? A que gente... eu falo aqui que eu estudo as crianças passando aqui, aquele negócio aí, eu tô aqui, eu dou um pause, atendo um, atendo o outro, vou e volto aqui no meu objetivo, né? Mas às vezes eu tô aqui, peraí, dou um pause, vou lá no quarto. O que tá acontecendo? Sabe? Sim. Então, assim, mas a gente vai aprendendo a lidar com essas, né? De ser assim, É, né? e quando a gente consegue trabalhar em cima dessas crenças ou do conflito que aconteceu, diminui muito esse processo de ter que estar no Sim. controle da situação, dessa Uhum. responsabilidade. Por isso que eu falo que todo terapeuta deveria se tratar. Eu faço 12 anos que trabalho com isso, há 12 anos eu me trato. Eu faço Sim, psicóloga, eu faço constelação familiar, eu faço a sim. microterapia, eu faço psique. Então eu faço várias técnicas para ajudar a eu estar bem, porque não adianta eu achar que eu vou lá fazer um curso atendo pessoas sem olhar para mim como terapeuta Uhum, e olhar com exatamente. outras pessoas, né? Porque às Uhum. vezes eu olhando para mim mesmo eu me cego e às vezes não consigo enxergar algumas coisas que é o que a gente chama de mini esquizofrenia. A gente bloqueia a informação, não consegue enxergar os nossos próprios defeitos, nossas Sim. próprias bagunças internas ali, E e às vezes outra limitações, né? pessoa sim, e outra pessoa precisa falar para mim, né? Então eu preciso ouvir de outra pessoa para daí conseguir enxergar aquela situação. Então, falamos de alguns conflitos, né? E ainda tem mais Sim. conflitos relacionados à dificuldade de concentração. Agora nós vamos falar do mundo da lua, que é o que você falou anteriormente, que é aquela criança que voa, aquele adulto que voa lá, tá lá no mundo da lua, e essa relação ela entra num contexto um pouco mais avançado no mundo da origem emocional dos sintomas, que é um conflito que é chamado de constelação esquizofrênica cerebral. Uhum. A constelação esquizofrênica cerebral é quando mais de um conflito está ativo ou em funcionamento ao mesmo tempo. Então, geralmente nesse caso específico, quando uma pessoa entra em uma fase planante, ela tem que estar um conflito lá na parte da laringe, do ectodérmico, do neocórtex, junto com um conflito de brônquio e neocórtex. Então, quando esses Uhum. dois conflitos estão ativos, que é um conflito de ameaça sobre o meu território, mais uma sensação de não ser capaz de dissuadir um perigo, né? Se vocês veem o mundo animal, você sabe que se há uma ameaça no meu território, o cachorro, por exemplo, vai latir, o leão vai rugir. Então, é como se eu quisesse confrontar uma ameaça. Isso é brônquios, né? Se eu tenho um Uhum. susto, uma sensação de perigo ali momentâneo, um susto, tem uma ameaça acontecendo dentro do meu território, tem um conflito de laringe. Então, quando os dois estão em simpaticotonia ao mesmo tempo, ao invés de ter um sintoma de bronquite, de tosse, ao invés de ter uma laringite ou uma falta de ar, essa pessoa entra para um sintoma emocional, para que o sintoma não fique grande e cause um grande dano. Então ela muda o padrão de funcionamento do cérebro, de um sintoma físico para um sintoma emocional. E nesse momento é o que nós chamamos de constelação planante. A pessoa voa. Por quê? Lembra que eu falei? É um conflito de não ser capaz de dissuadir com uma ameaça no meu território. Então, se há muito barulho, há muita discussão, pessoa que fica falando demais no meu ouvido e isso é incômodo para mim, é melhor sair daquele lugar do que ficar naquele ambiente que é estressor. Então, por exemplo, se na mesa do almoço o pai e a mãe ficam discutindo, um bicando o outro, incomodando o outro, criticando o outro, eu não gosto de ouvir aquilo. É uma ameaça e eu tenho que ficar quieto, eu sou criança. Então aquela criança às vezes usa uma forma de voar para não estar naquele ambiente. Viu, fulano? Passa o sal. Fulano, sal. Daí tem que voltar para a terra para daí ouvir o que está acontecendo. Tem que cutucar ainda às vezes, né? Para, passa o sal. Então a criança sai, mas o adulto também sai. Então não tem aqueles homens que a mulher fica e ela voa, ou vice-versa. O homem fica enchendo a paciente da mulher e a mulher está lá no mundo da lua. Né? Uhum. É como se a gente saísse do plano, né? De ouvir aquela situação, de estar naquele ambiente. É como se eu plano, eu vou para um outro ambiente Uhum. para que eu possa sair daquele ambiente que me é hostil, me é problemático. E geralmente essas pessoas vão gostar, assim, de olhar por cima dos morros, vai gostar de músicas planantes, né? Meditação, voar, vai gostar de estar sempre aérea, né? Músicas que remetem isso, vai gostar de olhar em cima de um prédio e olhar uma O paisagem, então, horizonte. um horizonte, sonhar que está voando. Então, sempre um foco de
estar lá em cima, né, voando. E o terapeuta também não é muito longe disso, não, né? O terapeuta também é muito planante, porque na hora da terapia a gente conecta, né, voa, plana para chegar à informação. Tanto é que no Congresso das Leis Biológicas desse ano, um dos desenhinhos lá de abertura do Congresso é um homem planando. Porque o terapeuta tem que olhar por cima toda a informação, saber tudo o que se passa para diagnosticar o processo. Então, se eu olho de cima, eu olho por um outro ângulo e consigo, então, analisar melhor as informações, né? E o terapeuta, às vezes, tem que olhar para um outro ângulo. E não com o ângulo que o paciente trouxe para a gente. Porque aquele mesmo ângulo talvez não seja a causa, porque se fosse aquela mesma situação, ele teria resolvido, não precisaria vir para você na terapia. Né? Sim. Ficou claro essa informação do planante? Ficou. Perfeito. E temos mais 3 ainda. Não sei se vai dar tempo aí, mas temos mais 3 possibilidades. Então, você vê que são várias possibilidades, né, de dificuldade na concentração. O outro fator que eu encontro frequentemente é aquela criança opositora. Né? Então ela vem de um conflito de ser do contra, porque ou a gravidez não foi bem aceita, né? Então ele já veio numa oposição, contrariado, com uma sensação de ter que se submeter, a mãe teve que se submeter, o pai teve que se submeter àquela gravidez, e isso traz um bloqueio no relacionamento filho com pais, uma oposição já naquele momento. Ou uma criança que dentro do colégio, às vezes tem uma primeira professora que impôs alguma coisa de uma maneira abrupta, bem intensa, forte, e ou mesmo ela teve que ir para o colégio e a professora agarrava ela, não, ela vai ficar, não se preocupe, ela vai chorar um pouquinho e já vai passar. Né? Então ela teve que se submeter àquela situação, ela não pôde se opor àquela situação, e ela teve que aceitar estar no colégio. E aí entra um padrãozinho, né, desse sentido de que eu não pude me opor. Então cada vez que a professora entra numa energia mais impositora, eu posso virar um pouco do contra. Então, o problema às vezes não é com a matéria, mas com a professora. Eu não consigo aprender matemática. E a gente vai olhar a professora de matemática, a professora é opositora. Não consigo entender história. Mas a gente vai olhar a professora de história e eu peço para o pai, como você olha para a professora de história? Como que é o perfil dela? Ela é meio irritada, assim. Então a gente já pode ter essa noção de linkou com o padrão, né? Linkou com o padrão dele, daquela criança, porque as outras crianças prestam atenção e estudam normal. Sim. Só que aquela criança em específico, ela tem um padrão ou no transgeracional, uma percepção de vida dela já gravado, que ela não pode ter que se submeter. Sim. Então a professora fala, agora é a hora da pintura. Mas eu quero brincar. Não, agora é a hora da pintura. Ela tem que se submeter. Então ela pode ficar no confrontante a determinadas situações, determinados estudos, por exemplo. Então pode linkar com uma professora anterior, né? Então, às vezes no 3º ano eu tive uma professora impositora na hora da aula de matemática, ou na aula de inglês, sei lá. E daí, no 5º ano, às vezes não é a mesma professora. Mas o cérebro dele gravou que professor de matemática é impositora. E ele pode ter travado ali nos estudos da matemática. Então, às vezes eu posso ter uma trava específica com uma matéria. Ou específica com o colégio. Né? Porque eu não suporto ficar no colégio. Eu quero ir embora daqui. Porque eu sinto que eu tenho que me submeter a ficar naquele lugar. Porque lá atrás me forçaram a ficar nesse lugar. Ou eu tive problemas nesse lugar. Então esse opositor tem que se trabalhar a situação quando na vida iniciou esse processo de ter que se submeter. Para que ele possa aceitar melhor as situações do dia a dia. Porque naturalmente a gente vai ter que ceder em alguns momentos. Nem tudo pode ser do jeito que a gente quer. Né? E que ele possa entender isso, ele possa lidar de uma forma diferente, para que isso não fique se repetindo. Né? Não sei se ficou claro essa informação, mas tem um padrão, então, opositor também. Sim. Dentro dessa aula a gente observa muito criança, assim, nossa, a criança é do contra, né? Aí, todos esses padrões que você foi falando aí, eu fui lembrando, né? Que na sala a gente convive com todos esses. É por isso que a gente não pode tratar toda criança igual com o TDAH. Porque cada criança tem um sentido diferente, tem uma história diferente. Cada um é único. Sim. E a história, por mais que um também tenha dificuldade auditiva ali, né, de pegar o bocado informacional, por mais que mais de um tenha o mesmo conflito com o planante, é uma história totalmente diferente.
Uhum. né? Então, o E que as- um viveu não necessariamente é o que o outro viveu, né? sim, e às vezes os pais também pode acontecer de um pai falar, mas eu não tenho, não me separei da minha mulher, a gente está super bem, que tá tudo certo, né? Então, o que seria isso? Mas o que é comum hoje, né? E as famílias, cada um tá no seu mundo ali no celular, o irmão tá com o celular, a mãe tá no celular, o pai tá no notebook lá trabalhando. Então, de certa forma, está acontecendo uma separação ali. Então, é a percepção. Não quer dizer que às vezes tenha briga, né? Ou, tá acontecendo aquela, né? Às vezes a família é harmoniosa, mas está tendo uma separação ali dentro. Então, é como você falou, né? Tem que a família observa qual que é a rotina, o que está levando a ter essa separação. E mudar alguns hábitos, né? E é a percepção da criança mesmo, né? Um adulto pensa de Uhum, uma forma, uma criança pensa de outra, né? mas Então eu ela tô não tem uma aqui, né? Às vezes ele tá informação. falando, mas eu tô aqui, eu tô presente. Não. Sim. Você Tá ali, mas não tá, né? tá ali, mas não tá, né? Então, Sim. assim, E, e às vezes para a família, às vezes é natural fazer críticas com relação a algumas situações, sim, confrontar com relação a algumas situações, e aí para aquela criança não. Aquela criança é uma grande crítica, uma grande desvalorização, uma grande rejeição àquela fala, às vezes, daquela pessoa. Ou mesmo começar a ir para aula, né? Então, às vezes a mãe começa a trabalhar com 6 meses de vida da criança. É sim. uma grande separação. É. Por E mais a que realidade, né? é frequente, mas para aquela criança não é normal. Para aquela criança é uma sensação de ruptura. Então ela se sente desprotegida, porque ela tem que ficar com outras pessoas, né? Uhum. Talvez possa ficar com a avó, talvez possa ficar com alguma pessoa que seja mais confiável, mas se ela vai para a creche, por exemplo, ela não conhece as pessoas, ela não sabe, tem outras Sim. crianças chorando ali naquele momento, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou em perigo, né? Então me sinto Uhum. desprotegida. A Fá Tavares falou: o importante é a percepção que a criança entendeu. Exatamente. É, cada criança vai ter uma percepção daquela situação, como né, do cenário, da situação ali daquela família. E é baseado todo pro processo de tem a diferenciação se é destra ou canhota, que a gente Uhum. vê nas leis biológicas, então vai ter um sentido Sim, diferente. Homens lidam diferente de uma mulher, tem um sim, contexto às vezes de que esse é o seu primeiro, segundo, terceiro filho, que no curso Origens Avançado a gente fala que cada filho tem um padrão diferente de lidar com as situações. sim, Tem o contexto cultural da família, que às vezes dependendo da forma com que a família foi criada, então se lá na história da família minha avó teve às vezes uma perda de uma criança cedo, ou a minha avó foi abandonada pelos pais dela quando criança, ela já está embutida nessa criança um sim, perigo de abandono. Então, se ela sim, já tem esse medo já embutido dentro dela, é muito mais tenso me separar da minha mãe do que para outra criança que nunca viveu essa história, que não tem essa percepção. Então a gente tem que olhar todo esse processo, a conjunção disso tudo, para entender, não é simples assim como eu estou falando aqui. é, Então a gente está dando pinceladas de possibilidades. Né? Para analisar um paciente, a gente não pode olhar só esse sentido, a gente vai analisar que fase do estresse está, se está em fase ativa, fase pós-estresse. sim, Então, vários padrões, várias nuances, para daí ser mais preciso no resultado. sim. E tem Tem uma mais. questão que eu. Tem mais, né? então vamos lá, senão não vai dar tempo. Pois é. Aí tem a hiperatividade, né? Então a hiperatividade é um dos grandes contextos do TDAH ali, hiperatividade, que é o contexto então da criança que é inquieta. E a inquietude, um dos padrões principais da inquietude é uma sensação de sentir presa. Então, o que é se sentir presa? É que eu me sinto presa em algum lugar, é um conflito motor. Então, toda a parte de inervação motora, ela está ativada, porque eu estou me sentindo preso naquele lugar. Então, lembra que eu falei? A mãe deixa a criança, a professora segura, ela está presa, né? Então, ela se sentiu presa para ficar ali no colégio. Então, fique sentada aí. Então, eu não posso me mexer. Então, tem que ficar presa. Uma mãe que na gestação ela tem um sangramento e ela teve que ficar imobilizada, ficar deitada, ela está presa, ela não pode se mexer, ainda mais se ela é ativa. Então eu me sinto presa. Então aquela criança já vai nascer com o sentido de que eu não posso me sentir presa. Então se a professora me segura, se me prende num lugar, se eu tenho que ficar parado lá, eu me sinto preso. Ou eu tenho que me submeter a ser forçado a ir para algum lugar onde é que eu não quero. Então tive que trocar de colégio, eu não queria trocar de colégio. Meus amigos estão todos lá no outro colégio. Então eu sou forçado a fazer algo, então tomar uma direção, e tomar direção é
pernas, né? As pernas que servem para eu me deslocar. Então eu fui forçado a me deslocar para outro lugar. E aí eu posso ter uma hiperatividade, não necessariamente de membros superiores, mas das pernas. Porque as pernas ficam inquietas, sabe? Quando eu fico preso lá dentro daquela cadeirinha ali do colégio, eu tô sempre mexendo as pernas. Eu tô inquieto ali porque me sinto preso naquele lugar. Ou quando eu sou forçado a ficar naquele lugar com uma crítica, ou aquele castigo, né? Então agora tu vai ficar sentado aí no cantinho do pensamento. Então eu tô preso ali naquele lugar. Então enquanto eu tô preso ali, eu me sinto imobilizado e eu fico inquieto. Eu falo que a minha filha, quando eu era pequena, a gente fazia aquele rolinho de charutinho, sabe? Enrolar bem ela, sabe? De prender assim, ela fica tão calminha. Claro, imagine uma cobra enrolando uma capivara, por exemplo. Se ela começar a se mexer, ela vai aprender mais ainda. Então, quanto mais preso eu tô, mais imóvel eu tenho que ficar, porque se eu me debato, vão me prender mais. Sim. Então, é uma sensação, talvez, não de relaxada, mas sim de presa e sufocada. E aí poderia trazer para aquela criança uma sensação que eu tenho que me agitar, eu tenho que ficar hiperativa para sair daquela sensação de prisão, porque estar preso é perigoso. E claro que pode trazer uma coisa do transgeracional, às vezes, minha avó e meu avô foram obrigados a vir da Itália para o Brasil, então eu fui forçado, ou meu avô foi preso e teve que ficar, ou meu trisavô era negro e era enjaulado, literalmente. Ou minha bisavó era índia e foi laçada e teve que ficar com um homem branco lá, casar com um homem branco, presa naquela situação. Então essa sensação de inquietude pode trazer também para o adulto, né? Que quando casa, ele nunca para em casa. Então é aquele negócio de ter que estar preso naquela situação, tem que estar sempre saindo, sapateando, viajando, porque prisão é incômodo baseado na história da minha família. Então, quando eu entendo essa relação que para aquela criança estar preso é perigoso, a gente pode entender de onde veio, buscar de onde veio essa situação e conversar com aquela criança. Dentro da gestação, a mamãe teve que ficar parada porque havia um perigo de você morrer se eu me mexesse, mas hoje você pode ficar tranquilo, você pode ficar parado que tu não vai morrer, tá? Aquilo já passou, né? Não é porque você... eu fiquei com medo que você não se mexia dentro da minha barriga e eu achava que você estava morto. E daí eu pedia sempre para você, se mexe, se mexe, se mexe. Daí a criança, quando nasce, ela se mexe o tempo inteiro para mostrar para a mãe que ela está viva. Então, lá eu ficava com medo, agora você pode parar de se mexer tanto, tá? Você pode ficar mais calminho, tranquilo, que eu não tenho mais esse medo que tu vai morrer, né? Então eu posso ressignificar entendendo aonde começou. Mas quando eu não entendo aonde começou, eu fico, então, nessa relação de problema de identificação, né, do padrão causal. E daí a criança não tende a sair desse processo. Então sempre a sensação de sentir preso ou ser forçado a algo entra nesse bloqueio motor que faz com que ela entre numa hiperatividade. E se há um conflito cerebral também, uma constelação maníaco-depressiva ou eufórico-depressiva, quando a pessoa está na euforia, ela tende a agitar mais também. E daí acaba tendo uma dificuldade em parar quieta também. É isso aí, deu. E na sala a gente vê muita criança assim, que não consegue aprender sentada, ela tem que estar em movimento. Eu sempre falo, deixa, ela é assim, ela tem que estar se movimentando, às vezes ela fica em pé, copiando, o tempo todo, às vezes em pé, ou meia perna sentada assim, né, e em pé. Isso a gente observa, né? Enquanto os outros estão sentadinhos, tem crianças que não. Para mim estava tudo certo, desde que ela, né, prestasse atenção, aprendesse mas da forma dela, mas estava tudo certo. O grande problema é se tem um hiperativo junto com aquele que tem que ficar sempre captando as informações e sabendo tudo que está acontecendo. Então, às vezes, essa criança que tem que estar sabendo tudo que está acontecendo está lá na primeira fileira, o hiperativo está lá atrás e ela tem que ficar olhando para trás para saber o que está acontecendo e daí perde foco ali na frente. Então, porque cada um tem um padrão diferente que traz uma bagunça, às vezes, na sala de aula. Mas se conseguem entender e trabalhar esse princípio, daí poderia ser possível que aquelas duas crianças conseguissem estar relaxadas, estar tranquilas naquela situação, sem problemas, às vezes, maiores podendo acontecer, né? E o último, né? Vamos falar o último, daí a gente, se sobrar tempo, a gente pergunta. Tem a constelação que o Hammer coloca como a constelação autista. Constelação autista não significa o autista em si, o diagnóstico autístico, tá? De transtorno autista.
mas sim um contexto de uma pessoa que fica mais introspectiva no canto dela e fazendo as coisas dela. Então, essa constelação autista, ela tem um foco. Então, é uma constelação esquizofrênica, tá? Não se confundam com constelação familiar. Constelação familiar é um tratamento, uma terapia. Aqui, constelação esquizofrênica cerebral é quando tem mais de um conflito ativo ao mesmo tempo. Então, agora, na laringe um foco e um foco na vesícula biliar, nos ductos biliares. E isso faz com que gere uma sensação para aquela criança de ficar mais calada. Não só criança, porque nós como adultos também temos momentos autistas. O homem não tem a casinha do vazio, né? Então eu fico mais introspectivo no meu canto, tentando olhar para mim mesmo, pensando em mim mesmo. Então às vezes eu entro numa introspecção, quieto, calado, pensando sobre as coisas que estão acontecendo. Então nesse momento eu estou dentro de mim e às vezes não presto atenção ao meu redor. Então isso pode entrar dentro do autista, tá? Mas, de novo, o autismo é um diagnóstico ali, um rótulo que é dado, que tem várias nuances, tá? Tem vários padrões, tá? Mas uma das características do autista é ser introspectivo, muitas vezes, e estar concentrado no foco dele. Então não tem autistas que fazem coisas extraordinárias, criando um foco, fazem desenhos maravilhosos, quebra-cabeças gigantescos, fazem matemática, né? Mas quando eu estou concentrado no meu foco ali, eu consigo fazer várias coisas, só que eu não presto atenção ao redor. Então, às vezes, eu estou dentro da minha casinha ali, mas o que está acontecendo ao meu redor, às vezes, eu desfoco. E daí eu fico introspectivo dentro de mim nessa constelação. Então precisa saber o que houve de ameaça no território, junto com uma raiva indigesta, com uma sensação de contrariedade indigesta, que pegou a vesícula biliar, ductos biliares, para essa junção de conflito, para que ele possa então viver nesse social, né? Porque às vezes ele pode ter uma dificuldade em sociabilização nesse sentido, e às vezes ficar mais introspectivo e dificultar a concentração. Então eu encerrei todas as linhas, vamos ver aqui quantos deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de alterações, de dificuldade em concentração, né? Pode existir mais aí, mas esses são os principais, só para cada um conseguir perceber e encaixar com os seus pacientes aí essas alterações. Isso aí, Ivan. Todos que você falou aí, eu pontuei aqui na época de sala de aula, né? Que é assim mesmo, existe todos esses padrões e a gente está aqui agora com esse novo conhecimento para ajudar, né, as crianças assim que não é uma coisa para sempre, né? Às vezes, você pode aprender a conviver com isso, porque eu também fui uma criança com dificuldade de concentração, como você falou, sempre atenta a tudo, tendo que prestar atenção a tudo, e isso não me impediu de chegar onde eu cheguei, de conquistar as coisas que eu sonhei. Então, assim, a gente aprende, né, que no fundo é uma capacidade. Eu sinto que é uma capacidade. Quando eu entro num avião, eu tô lá e eu já falo, nossa, tu viu o livro que a mulher tá lendo? Falo pra minha mãe, tu não sei o que, o cara falou tal coisa. Eu falo, não, é uma capacidade minha, eu tô prestando atenção em tudo. Então, assim, às vezes a pessoa se aceitar também, né, que eu tenho isso, e como que eu lido com isso, né? No caso, quando já é adulto, né, já está adulto, não ter aquela, eu tenho também não consigo aprender e aí eu não, né, não consigo fazer isso. Não, você consegue, né? E é só você, se é o problema é o foco, vamos focar. Parabéns pelo trabalho aí, Délia. Espero que tenha um grande sucesso aí, progrida cada vez mais, elucidando aí cada vez mais pessoas, né? Porque hoje o mundo necessita de informação e a gente está aí para isso, para transmitir informações e que mais pessoas consigam integrar esse conhecimento e ter uma vida mais feliz e saudável. Então, um grande abraço para vocês e um ótimo final de ano aí e que 2020 seja um grande ano para todos. Tchau! Um abraço,